Aqui estamos para mais um Pulsar do Coração e nesta sexta-feira quero dar continuidade à série que iniciei sexta-feira passada. Eventualmente poderá existir alguém que nos está a ver hoje e que vai apanhar esta parte 2. Não tem problema nenhum, ela é distinta da sexta-feira passada e o meu desafio é para que tu possas procurar no nosso site, tu possas procurar aqui na página do Facebook ou no YouTube, depende de onde é que tu nos estás a veres o que é que falei na semana passada acerca das limitações. Dei 4 palavras que constituem a razão ou a base para poder estar a falar acerca disto e falar-me um pouquinho acerca de como é que nós podemos aprender a lidar com as limitações. Hoje não irei tocar tanto esse aspecto, mas de alguma forma quero falar um pouquinho acerca das respostas que nós damos às limitações que nós eventualmente possamos ter, criadas por nós, impostas por alguém, ou simplesmente limitações que acabam por ser reais na vida de todas as pessoas. Então, para além de muitas coisas que nós podemos dizer, gostaria de nesta noite mostrar diferenças entre maturidade e a imaturidade. A imaturidade, ela é aquilo que eu chamo de respostas erradas às limitações. A maturidade é aquilo que eu chamo de respostas certas às limitações que nós vamos tendo. Então, nós somos imaturos quando respondemos da forma errada, nós somos maduros quando respondemos da forma correta. Esta sexta-feira irei dedicar o tempo que temos a falar acerca da imaturidade, ou seja, das respostas erradas que nós vamos dando às limitações que nós vamos tendo. Nós podemos pensar nas limitações, podemos pensar nas barreiras, nós podemos pensar nas circunstâncias e obstáculos que nós temos, mas deixa-me dizer, não há ninguém que esteja a escutar, não há ninguém que esteja à tua volta que não enfrente tais situações. O importante é a maneira como tu respondes às limitações, respondes aos problemas e sexta-feira passada eu disse, problema é alguma coisa que surge na tua vida e com a qual tu podes lidar. Mas quando falamos de factos reais, há coisas que nós jamais podemos lidar ou fazer alguma coisa. Então, quero nesta noite dar-vos 8 respostas erradas às limitações. Apesar de ser um número numeroso, número elevado, eu espero que não tomarei muito do vosso tempo, de maneira para que haja capacidade de assimilação. Vão ser colocados essas 8 formas erradas de responder, vão aparecer nos vossos ecrãs, vocês poderão tomar nota e terei todo o prazer, ou alguém da nossa equipa, de responder às questões que tu possas colocar no chat ou posteriormente. Uma das coisas que eu vejo com muita frequência é aquilo que eu chamo o jogo das comparações. E aqui está a primeira forma errada de nós respondermos às limitações. É a comparação. Muitas vezes comparamos a nossa vida com a vida de outras pessoas, pensamos naquilo que nós fazemos e achamos injusto aquilo que está a acontecer na vida de outra pessoa, porque ele não faz tanto como tu fazes, ou não fez no passado aquilo que tu fizeste e achas injusto. Muitas vezes isto acontece também com frequência nas conversas entre líderes, conversas às vezes entre crentes, em
que as pessoas falam e medem-se umas às outras pelo carro que conduzem, pela quantidade de dinheiro que as pessoas possuem. E se nós entramos neste jogo da comparação, isso vai levar-nos a viver uma vida que não é saudável. Porque Deus não chamou ninguém, não chamou nenhum de nós para nós sermos fotocópias de quem quer que seja, mas chamou-nos para nós sermos originais. E há um excelente exemplo bíblico que eu quero dar-vos. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingerá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhe disse: segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se reclinara sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e deste que será? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Este é um excelente exemplo da Bíblia, um excelente exemplo da relação de Jesus com os seus discípulos, em que Pedro estava a ter ciúmes ou inveja do seu irmão, do outro discípulo, João, aquele que reclinara a cabeça. Deixem-me passar a outro ponto. Como eu disse, são 8, não quero ser muito extenso, mas a ideia que eu quero deixar aqui é que a comparação não faz mal se tenho limitações, desde que os outros tenham também. Essa é a ideia que muita gente tem. Que as limitações não fazem mal se eu tiver limitações e os outros também tiverem. Se eu tenho e os outros não têm inveja. E meu desafio para todos vocês que me escutam é para que nós paremos de nos comparar a quem quer que seja e sejamos nós próprios. A segunda resposta errada que nós muitas vezes damos é intimidação. Muitos fazem comparações, mas há outros que estão intimidados. Olham para outros que têm mais dinheiro, mais pessoas na igreja, fazem uma coisa que eles não estão a fazer e ficam intimidados, ficam cheios de medo. Eu gosto de uma coisa que eu li há alguns anos atrás e que achei muita piada. O que eu li é assim: um galo carregou um ovo de avestruz para o seu galinheiro. Ali disse às galinhas: meninas, não quero intimidar-vos, mas só quero mostrar-vos o que é que os outros andam a fazer na rua de cima. E esta é uma estrada, um caminho, no qual nós já percorremos, se calhar, ou demos alguns passos, ou fizemos alguns quilómetros. Muitas vezes a intimidação é uma resposta errada às limitações. Não há possibilidade de comparar o ovo da galinha com o ovo da avestruz. E ali estava o galo a tentar intimidar as galinhas. Mas deixem-me dizer o seguinte: nós não temos de viver intimidados por nada. Não podemos pensar isto é grande demais ou isto é muito poderoso para que eu possa alcançar. Não podemos viver nossa vida, não podemos viver nossos ministérios, não podemos servir a Deus vivendo desta forma. E também não podemos, de forma alguma, intimidar quem quer que seja. Eventualmente, na minha vida, se calhar na tua vida, tu já intimidaste alguma outra pessoa por causa daquilo que tu fazias, por causa daquilo que tu falaste. Mas
Falar simplesmente dos nossos sucessos e não das nossas fraquezas pode levar a intimidar pessoas. Mas eu quero nesta noite que tu saibas, é uma resposta errada nós fazermos comparação, mas também é uma resposta errada a intimidação. Aquilo que eu tenho alcançado, eventualmente tu não alcançaste. Aquilo que tu alcançaste, se calhar eu não alcancei. Isto passa-se entre todo o ser humano. Portanto, deixemos de viver a nossa vida intimidados. Terceira resposta errada é o isolamento. E quantas vezes eu já vi as pessoas que estão limitadas pensam que é melhor procurar, quando as pessoas estão limitadas, quando as pessoas estão a viver, não alcançando aquilo que desejam, pensam em alcançar um lugar de refúgio, de segurança, e o caminho que elas seguem é isolarem-se. Há um livro que eu li há muitos anos atrás, de Richard Foster, que se chama, cujo título é A Celebração da Disciplina. E neste livro que aconselho, porque creio que ainda existe em algumas livrarias cristãs, A Celebração de Disciplina, de Richard Foster, uma das coisas que Richard Foster diz naquele livro, ou que ele fez, foi a distinção entre a solidão e o solitário. Ele descreve a solidão como um vazio interior, uma preocupação com o coitado de mim, eu estou completamente sozinho. Por outro lado, ele diz que o solitário é um preenchimento interior. Agora que eu estou sozinho com Jesus, eu posso resgatar, restaurar e reagrupar. E uma coisa é quando tu estás vivendo em solidão, outra coisa é quando tu buscas o tal lugar solitário, onde tu vais recarregar as baterias, onde tu vais, de facto, encher, reajustar a tua vida, restaurar a tua vida, mas jamais te isolas. E esta é a grande distinção entre a solidão e o solitário. Tu não tens de viver com o coitadinho de mim, eu não consigo, como é que vai ser? Isso não te afasta das outras pessoas, como também às vezes faz outras pessoas afastarem-se de ti. Mas no lugar solitário, muitas vezes tu ficas vulnerável, tu ficas mais íntimo, mais chegado ao teu Senhor, e isso é um grande benefício, não somente para a tua vida, mas para a vida das outras pessoas que estão ao teu redor. E nesse tempo, é um tempo em que tu podes pedir oração, tu podes aproximar-te de alguém e pedir encorajamento, pedir uma resposta. Jamais deixes a solidão tomar conta de ti ou isolar-te completamente, afastando das pessoas. Então, se é errado nós darmos como resposta à comparação, nós vivermos em intimidação ou darmos intimidação, também é errado nós nos isolarmos. A quarta resposta errada que nós damos, muitas vezes às limitações que nós temos, é a manipulação. E muitas vezes eu encontro pessoas em liderança, às vezes uma liderança superior, um maior nível de autoridade, outros com níveis inferiores, mesmo às vezes entre colegas de trabalho. Pessoas começam com jogos políticos, com jogos de poder, com jogos de manipulação. É muito frequente nós vermos, talvez tu que me estás a escutar, já viste isso na tua vida também. Muita gente, às vezes, e muitos líderes manipulam pessoas quando colocam a sua agenda pessoal acima dos superiores interesses daquilo que é o povo, daquilo que é a igreja local. Podemos ver isso nos mais diferentes níveis, a colocação da agenda pessoal acima daquilo que é o interesse do corpo, daquilo que é o interesse do grupo. Acontece mais vezes do que aquilo que nós gostaríamos de que acontecesse. Mas
uma das coisas que nós precisamos pensar seriamente, e eu coloco aqui algumas questões que nós eventualmente devemos responder a nós mesmos. Será que tu colocas os teus interesses acima das pessoas ou igreja? Será que tu recrutas as pessoas de acordo com as tuas fraquezas ou será que as escondes? Prestas contas ou distancia-te deles? És defensivo com os outros em relação à tua liderança, àquilo que tu fazes, ao ministério que tu lideras na igreja, àquilo onde tu estás envolvido na igreja? Será que tu és rápido a admitir que estás errado e tens a capacidade de pedir perdão? Estas são questões importantes às quais nós devemos responder e responder para nós mesmos. Dá-me resposta de maneira que nós não manipulemos quem quer que seja. E eu creio que se há coisa que esta pandemia nos tem ensinado é de que, na realidade, quem é o Senhor da Igreja é Cristo Jesus. Nós não somos donos dela, não há pastor que tenha domínio, não há ninguém que possa dizer eu mando, a igreja é minha. Nem mesmo o governo pode fechar igrejas, colocar-nos fora das salas, pode tomar o que quer que seja, mas a igreja pertence a Cristo Jesus. Jamais as nossas bocas podem ser fechadas, porque a igreja somos nós, pessoas. Então não vamos procurar viver a nossa vida manipulando quem quer que seja, e coloque estas questões a ti mesmos. A quinta resposta errada é a racionalização. Racionalizar as nossas limitações cria um nevoeiro que nos impede de nós encontrarmos respostas. Muitas vezes, quando me desloco de Aveiro para Lisboa, se faço nestes dias de inverno, e os faço bastante cedo, naquela região, perto da Figueira da Foz, ou quando vem pela A8, se for pela A1, muitas vezes na zona de Leiria, na zona da Mielhada, eu encontro nevoeiro. E o nevoeiro impede de ver à distância, impede de nós vermos. Se for à noite, ainda pior. E quando nós racionalizamos as nossas limitações, é como que esse nevoeiro impedir nós encontrarmos respostas às limitações que nós temos. Quando nós reconhecemos as limitações, o nevoeiro desaparece e nós vamos encontrar respostas. Eu conheço muitas pessoas que nunca falam das suas limitações, até pastores. Estão sempre na defensiva. Eles sabem tudo, têm resposta para tudo, mas se nós depois observarmos as suas vidas, vamos ver que eles fazem coisas estúpidas, coisas erradas, como qualquer outro faz. E é importante as pessoas aprenderem a admitir os seus próprios erros e admitir as suas próprias limitações. Quando o ministério, quando isto acontece, o nosso ministério, o nosso trabalho, onde quer que seja, começa a correr perigo. E agora escutem. As circunstâncias, por vezes, dividem as nossas vidas em duas partes. Aquilo que é manobrável e aquilo que é indomável. Aquilo que nós não podemos manobrar. Por outras palavras, o que eu quero dizer é que as circunstâncias muitas vezes nos mostram o que é que nós podemos fazer e o que é que Deus pode fazer, ou aquilo que nós podemos fazer em conjunto. Conhecer a diferença faz toda a diferença. Então,
pensa nestas palavras de forma a que tu não vivas ou não respondas às tuas limitações com racionalização. Vê o que é que tu podes fazer, vê o que é que Deus pode fazer, vê o que é que tu e Deus podem fazer em conjunto, mas também vê o que é que tu não podes fazer. E deixa nas mãos de Deus para que Ele possa, reconhece as tuas limitações e não permitas que a racionalização tome conta de ti e te leve a responder de forma errada às limitações que tu enfrentas. A sexta resposta errada é a frustração. Muitas vezes nós olhamos para as limitações e ficamos frustrados. Às vezes nas igrejas isto tem mais lugar do que aquilo que nós gostaríamos que tivesse. Muitas vezes as pessoas ficarem frustradas, as pessoas porque não têm isto e vem o outro ter, vivem frustradas. E eu creio que todos nós precisamos saber quem somos, saber a quem nós pertencemos, a qual é a nossa tribo, qual é a nossa igreja, e nós podemos identificar, e quando vemos limitações, nós lutarmos, nós batalharmos, nós termos confiança em Deus e não permitir que fiquemos frustrados. A palavra frustração vem da palavra latina frustre, que significa em vão. Então, a pessoa frustrada sente que tudo aquilo que ela faz é em vão. E volto a repetir, muitos líderes, muitos cooperadores, muitas pessoas, muitos crentes em geral, estão prontos a desistir por causa das suas limitações ou limitações que vão encontrando, por causa de terem a moral em baixo. Por causa de terem a moral em baixo. E tu não podes permitir que a moral esteja em baixo, tens de permitir que a palavra de Deus te dê a moral, te dê a confiança, te dê de facto o ânimo, a coragem, para que diante da limitação tu possas vencer. Porque tu pensas que às vezes é por ir embora que vais encontrar, deixa-me dizer, o tempo é sempre um excelente professor. Quando tu encontras uma limitação aqui, podes ir a outro lugar onde não existe limitação, mas o propósito é a aprendizagem interior. Se não encontras hoje, vais encontrar amanhã outra, e se tu viveres dominado pela frustração, então tu não vais a lugar nenhum. Viras pulga saltarica, tu não permaneces em lado nenhum, nunca estás satisfeito com nada, e esse é um problema que muita gente enfrenta. Precisamos ver limitações, reconhecer, para que não fiquemos frustrados e que não seja criada uma insatisfação constante. Essa é uma doença que atinge muitas vezes pessoas. Então a frustração leva-me a outra resposta errada, que é o desespero. Ben Orban, ele disse o seguinte: a esperança é aquele breve momento de ouro que permeia o tempo em que surges com uma solução e a altura em que descobres que não funciona. Vou repetir. A esperança, esta é a definição de Ben Orban. Ele diz: a esperança é aquele breve momento de ouro que permeia o tempo em que surges com uma solução e a altura em que descobres que não funciona. E às vezes esse é um tempo que dura 30 segundos, e às vezes se calhar nem 30 segundos. Pode ser às vezes até um pouquinho mau. Mas às vezes nós temos aquela ideia, mas de repente, passado pouco tempo, a gente vê que aquilo não funciona. Tem uma solução, mas logo mais aquilo não funciona. Mais tempo, menos tempo. Aquilo que parecia ser muito bom, a realidade mostra que não funciona. E tu não podes ficar desesperado por causa disso. Não podes ficar desesperado. Não podes permitir que o desespero tome conta de ti quando tu enfrentas limitações. Não podes permitir isso.
podes entender que às vezes, tu até podes ter muitas soluções, às vezes até pensas saber mais que os outros e ter mais respostas. Não significa que os outros não tenham de te ouvir, não tenham de ouvir aquilo que tu tens para dizer, mas deixa-me dizer, às vezes nem sempre aquilo que tu pensas, porque desconheces a realidade, às vezes funciona. Não é? E então a esperança é este tempo que permeia a solução daquilo que é a realidade. E pode causar desespero se tu não entenderes e não perceberes que às vezes não temos a resposta no momento, nós precisamos esperar. E esperar com confiança não leva a ficar desesperado. E a última resposta errada que nós damos às limitações é desistir. Eu li uma afirmação de Warren, e Warren ele diz, se Deus quer que vás, Ele tem um lugar para ti. Mas se Deus quer que fiques, Ele tem a graça para ti. Todas as pessoas podem começar, mas nem todas as pessoas acabam. Eu aprecio muito pessoas em liderança, ou que não sejam mesmo líderes de grande responsabilidade, mas pessoas que, apesar das limitações, permanecem em fidelidade, são pessoas que eu aprecio muito. Muitas vezes, não importa quantos obstáculos, quantas barreiras encontram, são pessoas determinadas a correr bem a sua carreira e a terminá-la. Conheço muita gente que critica muitos outros, que fala mal de muitos outros, tem soluções para todas as coisas, mas quando nós olhamos para a sua vida, são pessoas que começam coisas mas não acabam, são pessoas que nunca vão acabar. E eu não estou com isso a dizer que apesar de nós termos, ou que não haja situações em que apesar de nós termos começado, ao fim de um tempo cheguemos à conclusão que é melhor parar. Às vezes é melhor parar ou descer um degrau para depois poder subir outros. Não estou a falar desta situação, estou a falar daquelas pessoas que desistem constantemente. E uma das coisas que é importante é nós não desistirmos. Desistir é uma resposta errada à limitação. Corre a tua carreira e chega com o desejo de terminá-la. Sê fiel até ao fim. Uma das coisas que eu faço e que aprecio são aquelas pessoas capazes de honrar os outros, honrar os mais velhos, honrar aquelas pessoas. Durante o tempo em que o meu pai foi vivo, sempre honrei. Nos últimos anos da sua vida, honrei a fidelidade dele, honrei o coração dele, honrei o desejo, o coração generoso que ele tinha. Honrei o facto de, com 80 anos, ele ainda lutar e pensar em fazer coisas sempre com o reino de Deus diante dele. Há alguns dias atrás morreu um dos pastores com quem mais aprendi, o pastor João Barradas. Sempre honrei pelo exemplo que ele deu. Fez coisas erradas, sim, fez coisas erradas. Fez muitas coisas boas. Aprendi com as erradas, aprendi com as boas. Mas honrar a pessoa é verdadeiramente importante na nossa vida. Então, não desistas, mas investe tempo honrando aqueles que vieram antes de ti e tu permanece fiel. Não dês estas respostas erradas. Não dês essas respostas erradas às limitações e assim tu vais aprender a como responder de forma correta. Eu termino por aqui esta noite e na próxima sexta-feira irei concluir esta série de aprender a lidar com as nossas limitações. Eu espero e oro para que o Espírito Santo grave no teu coração estas palavras, penses na forma como tu tens vivido e pense em alterar. Não te esqueças do que eu disse. Eu tenho desejo de te encorajar, eu tenho desejo de ver
de facto mudanças acontecerem na tua vida. Tenho desejo de tu aprenderes a lidar com a realidade. Tenho desejo que tu possas alcançar a maturidade. E nós aprendemos quando somos imaturos em alguma área, e a imaturidade está associada a respostas erradas. Então, se nós estamos a ser imaturos respondendo erradamente, o desejo de Deus e o meu também, não somente para ti, mas também para a minha vida, é que nós possamos aprender a responder com maturidade e assim nós darmos respostas corretas às limitações que nós vamos enfrentando na nossa vida. Muitas bênçãos de Deus, um excelente fim de semana e que a graça e o favor de Deus esteja sobre a vossa vida. Deus vos abençoe grandemente.